Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Vamos falar sobre saúde mental? Você já deve ter ouvido um questionamento muito comum nos dias atuais. Doença emocional e psicológica é falta de fé? Infelizmente, a gente ouve por aí que problemas com a saúde emocional acontecem por falta de amadurecimento espiritual. Vamos falar sobre isso com o psiquiatra Ismael Sobrinho. E aí, Ismael, que delícia estar com você aqui. O prazer é todo meu, uma honra. Vai ser um tema muito bom, porque nesse finzinho de pandemia a gente tem que falar mais de saúde mental. Muito assunto para hoje. Fica ligado, convide alguém que está passando por problema emocional ou alguém que você conhece para assistir esse programa. E na cozinha, nós vamos ter uma sobremesa de dar água na boca, mousse de maracujá, com a nossa Selma, maquiadora da TV. E eu sei que essa mousse é diferente. É diferente, é uma mousse rápida, fácil e gostosa. E ela tem o quê? Um leite ninho? Leite ninho, leite em pó, né? Leite em pó. Uau, então vamos esperar, porque eu tenho certeza que vai ser bom. Maravilhoso. Com certeza. Porque o programa Sempre Feliz já está no ar. Vamos falar hoje com o psiquiatra Ismael Sobrinho, que vai ser um bate-papo imperdível. Ismael, a gente tem muita coisa para colocar em dia, né? Tem, eu acho que vai faltar mousse de maracujá para tanto estresse que as pessoas estão tendo, né? Eu também acho. Mas a gente vai chegar num consenso. Sim. Me fala uma coisa, depois dessa pandemia, como que está a sua clínica, como que as pessoas estão em geral, como que a gente pode observar o cenário? Pois é, eu acho que quem está nos assistindo já percebeu que tem muitas pessoas emocionalmente doentes, né? A gente já tem algumas pesquisas preliminares mostrando que a gente teve aumento de mais ou menos 25% de incidência de depressão, de transtornos de ansiedade. A gente já via esse processo começando antes da pandemia, mas a pandemia ela catalisou isso. Então, principalmente em algumas populações especiais, como crianças, adolescentes e idosos, o aumento foi até um pouco maior. Estatisticamente, a gente é conhecido no Brasil como o povo mais feliz, mas isso não é uma grande verdade. O Brasil é hoje, em algumas pesquisas internacionais, o quinto país com o maior número de casos de depressão e o maior em número de casos de ansiedade. Ou seja, a gente é um país que tem muito transtorno emocional. E é importante, quem está nos assistindo, você disse aqui na introdução, falando sobre essas questões de maturidade espiritual, porque nos ambientes cristãos, principalmente evangélicos, ainda tem muito preconceito e muito receio de falar sobre esses assuntos, ainda é um tabu muito grande. Então, acho que a gente tem que falar e desconstruir isso. As pessoas têm que entender melhor o que é o transtorno psiquiátrico, né? Que a Bíblia já não escondia que, se a gente pegar as Escrituras, a Bíblia tem personagens bíblicos que tiveram problemas com ansiedade, com depressão. A gente vê ali nas entrelinhas que eles passaram por crises difíceis. Então, essa ideia que às vezes é vendida de que o crente não tem depressão, que o cristão não tem ansiedade, que isso tudo é falta de fé, que isso é pecado, isso não é uma verdade, não só médica, não só psicológica, você é psicólogo, você é profissional, você sabe disso, e tampouco uma verdade espiritual. Então, é muito importante um tempo como esse, o programa, para a gente realmente romper essas barreiras. A própria Organização Mundial de Saúde, ela já colocou que até 2030, a gente já tem esse dado hoje, mas assim, as doenças psiquiátricas, elas serão as doenças que mais vão incapacitar as pessoas para a vida, para o trabalho. Se falou muito na pandemia sobre as doenças em geral, sobre a questões dos CTIs e tudo, mas se falou muito pouco do dano emocional que isso vem causando, está causando. Então, ter esses espaços, a gente abrir a mente, quanto mais cedo as pessoas realmente entenderem, não mistificar essas doenças, não levar essas doenças para um âmbito totalmente espiritual. Quanto mais as pessoas protelam, e eu vejo muito isso entre cristãos, uma demora muito grande de buscar ajuda, mais grave vai ficar o problema. E querendo ou não, igual você estava me falando, tem esse preconceito? Tem. E a gente acha que já foi superado, mas pelo que a gente tem notado, isso só está, parece que, multiplicando. Então, eu acho que esse papo que a gente está tendo
vem acrescentar e quebrar esse tabu sobre, ai, eu não tenho fé, por isso que eu estou passando por isso. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Tem muito preconceito. Hoje, por exemplo, engraçado, eu estava atendendo uma paciente, até online, ela é de outro estado. E ela estava me dizendo uma coisa interessante, que a sogra dela virou para ela e pastora, e disse assim, olha, você está com essa ansiedade porque você não tem fé, porque você não tem confiança em Deus. E eu conheço a menina é uma bênção, uma gracinha. Então você vê, teoricamente são pastores, pessoas que têm uma qualificação melhor, que deveriam ter um entendimento melhor, no lugar de ter um acolhimento nessa fase difícil que ela está passando, ela estava com uma crise de pânico. São pessoas que às vezes acabam aumentando a pressão, né? A gente tem dois preconceitos. Fora, as pessoas escutam que doença psiquiátrica é falta de serviço, é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa de gente fraca, é coisa de gente que o pai não disciplinou na infância, né? Preguiçoso. As doenças são muito mal vistas. E dentro do circuito cristão tem aquele discurso, né? Que eu sempre falo, às vezes até aqui mesmo. Porque não ora, é porque não busca, é porque não está em pecado, é porque você não está buscando o suficiente. E isso não condiz, né? As doenças do cérebro, as doenças, os transtornos mentais, são doenças que envolvem um funcionamento alterado dos neurônios, né? E é muito interessante a gente entender isso, porque as pessoas, você mesmo que está no dia a dia, as pessoas não questionam de ter hipertensão, às vezes não questionam de ter diabetes, não questionam de ter um problema no dente, não questionam de ter um problema de visão. Mas quando se trata das doenças psiquiátricas, as pessoas espiritualizam tudo. Então, a depressão se torna pecado, falta de fé, falta de comunhão com Deus, opressão, porque não deu dízimo na semana passada. Então, se a pessoa está ruim, ela fica pior. Ela fica pior. Então, as barreiras são muito grandes. Lógico que melhorou, Lourença. Há 17 anos atrás, quando eu começava ainda a dar palestras em igrejas, eu me sentia verdadeiramente assim, um extraterrestre, porque eram poucas as igrejas que davam abertura para você falar de saúde mental. Hoje, felizmente, mudou muito, né? As igrejas elas já estão mais abertas, mas ainda tem um grupo muito grande no Brasil que ainda não tem uma educação em saúde mental, né? Que não aprendeu a identificar transtornos mentais. Existem pastores que ainda não conseguem conciliar, né, a importância de você conciliar a psiquiatria, a psicologia. Ainda olham a psiquiatria, a psicologia com muito preconceito, acham que é uma coisa que vai afastar as pessoas de Deus ou que vai tirar a fé das pessoas, sendo que eu sempre digo para os pastores que eu atendo, né, um crente estável emocionalmente, ele é um cristão melhor, ele é um cristão mais produtivo, ele contribui mais para a igreja, ele é mais estável, ele tem mais resiliência. Então, quando um pastor ele desenvolve uma agenda na igreja dele para falar de saúde mental, ele não tem a dimensão do alcance da cura que ele está proporcionando na vida das pessoas. Eu gosto muito que hoje mudou um pouco, há pastores que até chegam no púlpito e falam, né? Eu me trato, eu uso medicamentos, eu tenho alguns amigos que são pastores que eles abertamente falam no púlpito, isso tem mudado. Então, assim, a gente avançou muito, mas principalmente em alguns círculos, às vezes mais pentecostais, mais neopentecostais, a gente ainda não conseguiu romper essa barreira, não. Agora me fala, eu fiquei super curiosa quando a gente estava conversando antes, quais seriam os personagens da Bíblia que você poderia identificar algum transtorno mental ou alguma ansiedade? Qual seria? Isso é muito legal você perguntar, porque as pessoas acham que na Bíblia só tinha pessoas perfeitas. Só tinham super-heróis, só tinham pessoas assim, sem problemas na família. As pessoas acham que todo mundo na Bíblia é gente sem nenhum tipo de questão. Mas veja só, tem vários, né? Mas tu pega Jacó, né? As transformações de personalidade que Deus fez na vida dele, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, mas fulano tem tanta essa alteração de personalidade, tem solução? Jacó teve solução, né? Moisés foi um sujeito extremamente impulsivo, né? E isso custou para ele algumas coisas, né? E Deus também o transformou. Mas tem dois personagens que eu gosto muito de colocar, assim, de maneira especial. Eu gosto muito quando a Bíblia fala muito sobre Elias e fala sobre Jeremias, né? Porque são dois profetas que a gente tem muita informação sobre eles, né? A Bíblia retrata muito a vida quase que toda de Elias e a vida quase que toda de Jeremias. E se a gente pegar a Bíblia, 1 Reis 19, você vai ver Elias pedindo a Deus para o levar. Ele diz assim, basta, Senhor, toma logo a minha vida que eu não sou melhor do que os meus pais. E Jeremias, no capítulo 20, no finalzinho do capítulo 20, ele diz o seguinte, maldito o dia que eu nasci,
Né? Por que eu vinha a essa vida só para ver tristezas e desilusões? Ou seja, você vê dois homens de Deus, você vê dois profetas, você vê duas pessoas que Deus usou poderosamente. Eu nunca tive nem 1% do Elias, do Jeremias. Né? Imagina. E eles passaram por crises emocionais terríveis. Ambos desejaram a morte. Ambos pensaram em desistir. Ambos, em algum momento da jornada espiritual deles, eles chegaram num ponto de paralisia, onde as emoções elas ficaram tão doentes, tão adoecidas, que a oração deles não era uma oração de vitória, não era uma oração de poder, não era uma oração assim de alguém, eu sou a melhor pessoa do mundo. Era uma oração de um coração que estava aflito, que estava angustiado. E se a gente vai hoje para o mundo, o Lourenço, que a gente vê hoje, até cristão, a gente vê muitas pessoas ensinando isso, né? Que o crente, ele não tem crise, que o crente tem que estar sempre feliz, que as pessoas têm que estar sempre alegres, que tudo está bem. Que tudo está bem, né? Hoje, dependendo do lugar que você entra e você compartilha que você está passando por uma crise emocional, que você está fraco, que você está sem esperança, que você está desejando morrer, as pessoas te julgam, as pessoas elas te criticam, elas já colocam um rótulo em cima de você. Mas a Bíblia ela não mostra isso. Os homens verdadeiramente de Deus na Bíblia, quando eles passaram por essas crises, eles derramaram o coração deles em sentimentos, né? Deus não matou Elias ou Jeremias porque eles expressaram os seus sentimentos. Você não vê Deus ali julgando os dois, você não vê Deus ali colocando um peso sobre os dois. Você vê Deus acolhendo, né? Deus ali escutou, Elias restaurou, Deus ali escutou Jeremias, depois ele teve um ministério frutífero. Então, a vida cristã, ela não é uma vacina. Ser cristão não é tomar uma vacina que imuniza as pessoas de terem fases emocionais difíceis. Muita gente acha assim, eu converti, vem um anjo, me deu uma vacina aqui, nunca mais vou ter problema, Jesus é alegria, euforia todo dia, e não é assim. Você mesmo já deve ter visto quantos pastores, líderes que você já deve ter atendido, acompanhado. Né? Vários. E é exatamente o que você está falando, porque em vez de ter o acolhimento, a pessoa tem repulsa. Sim. Então, você chega numa rodinha, você vai falar, se você quer contar, até mesmo para as amigas, eu percebo isso, você fala assim, olha, eu não estou legal. Mas é porque você não fez isso, você não fez aquilo. E aí eu quero te perguntar, explica para o pessoal que está assistindo como que a gente faz o diagnóstico ou a diferença da ansiedade para a depressão. Pois é, primeiro assim, antes até disso, a gente tem que entender umas coisas. Primeiro que nem toda ansiedade é ruim. É importante a gente falar isso, né? A gente tem uma ideia errada, às vezes, na fé, que a gente pensa assim, que toda ansiedade é pecado. Não é. Se você não tiver um pouquinho de ansiedade para fazer esse programa, você não faz esse programa. Você fica parada. Você fica paralisada. A ansiedade faz você fazer um roteiro, faz você programar umas perguntas, faz você se interessar pelo assunto, faz você pesquisar. Aquele fiozinho na barriga é muito bom. Sem a ansiedade, nenhum ser humano conquista nada. Ele não corre atrás de nada. Ele fica um ser humano sem adrenalina, sem energia. Então, quando Jesus diz ali, não andeis ansiosos, ele não está falando que a pessoa não pode ter ansiedade. A ansiedade é uma coisa fisiológica, normal. A mesma coisa, Lourenço, é a tristeza. A gente também tem que aprender a falar sobre isso, né? As pessoas sentem tristeza. Sentir tristeza também não é pecado, né? Faz parte da vida do ser humano ter momentos de tristeza, né? A Bíblia diz ali até que Jesus, no Getsemane, a alma dele estava abatida até a morte. Então, assim, Jesus ele experimentou esses sentimentos, ele experimentou tudo que um ser humano podia apresentar de sentimentos. Eu tenho certeza, Jesus apresentou ansiedade, ele teve ali a tristeza no Getsemane, ele teve a alegria, ele teve os dias de júbilo. Jesus, com certeza, tinha os dias onde o coração dele apertava e a Bíblia diz o quê? Que ele tinha solitude, que ele ia lá orar, que ele se buscava o Pai. Então, assim, eu não imagino um Jesus que não expressava sentimentos. Então, a primeira coisa é isso, né? A gente entender isso. Olha, nem tudo é doença psiquiátrica, nem tudo tem que buscar tratamento, nem tudo você está doente. A vida, ela às vezes tem ciclos onde a ansiedade ela aumenta, onde os sintomas depressivos aumentam, e isso não necessariamente é doença. Quando nós falamos de depressão, a gente está falando de um transtorno mental, que é um agrupamento de sintomas. Então, não é só tristeza. Depressão é tristeza, perda de energia, perda de prazer, perda de iniciativa, alterações de memória, concentração e atenção, alterações de sono, alterações de apetite, às vezes sintomas dolorosos, né? Então, a depressão ela não é uma tristeza de 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. Classicamente, a gente entende que a depressão
é o conjunto desses sintomas por pelo menos uns 15 dias. Mas na prática a gente vê que as pessoas quando chegam ao consultório elas já estão há meses assim, né? Então se você está sem energia, se você sabe o que tem que fazer e não tem energia para fazer, se você está perdendo o prazer nas coisas, antes você tinha prazer de orar, prazer de congregar, prazer de ir à igreja, prazer de estar com as pessoas, você está cada vez mais sabotando, cada vez mais você está recluso, você está sem gosto, sem prazer, nada te alegra, né? Você enxerga tudo com um olhar mais cinza, hiperdimensiona as coisas para pior, as pessoas falam que está bem, você só enxerga um horizonte cinza, né? A depressão faz a pessoa sempre olhar um viés mais negativo, às vezes, das coisas, né? Então, assim, está mais pessimista, mais triste, não consegue ter iniciativa, né? Nossa, eu preciso fazer, mas eu não tenho iniciativa. E se isso está durando muito tempo, está atrapalhando seu sono, atrapalhando a sua alimentação, está afetando sua memória, sua concentração, você não está conseguindo ser produtivo, opa, é hora de você parar e procurar uma ajuda. Pode ser um problema hormonal? Pode. Pode ser uma questão clínica? Pode. Mas é muito importante consultar que quanto mais cedo, melhor é a resposta ao tratamento. A ansiedade é a mesma coisa. A gente tem ansiedade normal, como eu disse, aquele friozinho e tudo. Mas se a pessoa está tendo taquicardia, se ela está tendo falta de ar, se ela está sempre com formigamento, que ela está sempre com os pensamentos acelerados, ela acorda no meio da noite pensando, ela dorme sem conseguir desligar a mente porque os pensamentos estão muito rápidos. Ou, às vezes, não só muitos pensamentos intrusivos, né? A pessoa tem aqueles pensamentos que ficam ali martirizando a mente dela, pensamentos mais negativos. Toca o telefone, vai ser alguma coisa ruim. Vai acontecer alguma coisa com alguém, né? Você já viu essa sensação, já fica sempre em alerta, né? Então, o ansioso, ele sofre antes e ele sofre mais. O ansioso, ele calcula o risco para pior, né? Ele antevê um fato que não necessariamente vai se concretizar. Então, a ansiedade, eu sempre falo que ela tem dois grupos de sintomas. Tem os físicos, né? Muitas pessoas confundem, né? Acham que estão infartando, que dá taquicardia, às vezes dá aperto no peito, dá formigamento, dá dor no estômago. Vários sintomas no corpo, eles às vezes são frutos de ansiedade, né? A Bíblia diz que a dor do coração faz secar os ossos. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia os rostos, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, as emoções da gente, se elas não estiverem boas, elas vão fazer com que o nosso corpo, ele comece a produzir sintomas. E aí a gente vai no médico, vai no outro, vai aqui, vai ali, faz um monte de exame e não acha nada. Onde que está o problema? O problema está aqui no cérebro, né? Numa ansiedade, numa depressão, alguma coisa que não está boa. Então, a ansiedade, ela difere da depressão, mas é muito comum pacientes com depressão terem ansiedade e vice-versa. Lógico que tem várias pesquisas estatísticas, mas 1/3 das pessoas com depressão tem sintomas ansiosos. E 1/3 das pessoas com transtorno de ansiedade generalizada tem também sintomas depressivos. Então, assim, na verdade, na psiquiatria, acaba que esses quadros muitas vezes são tratados juntos, e os resultados são muito bons. E não só os remédios, né? A gente pode falar depois, mas assim, toda a mudança de vida que isso envolve. Mas tem muito mais pessoas, a gente vê que tem muito excesso, às vezes, assim, de medicação, mas infelizmente tem muita gente que está assistindo, às vezes, a gente, está sofrendo em casa, já está lutando sozinha, tem muita relutância em procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Lógico que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar oração com os irmãos, a gente tem que ter comunhão. Nós acreditamos no poder espiritual, mas Deus muitas vezes, né, Ele vai usar esses meios comuns, né, as coisas ordinárias, né, para poder trazer cura. Então, a gente tem que ter mais equilíbrio sobre isso, né? Eu gosto quando você fala isso, do extraordinário e do ordinário, porque Deus capacitou o médico, o psiquiatra, seja qual for a profissão, exatamente para ajudar a pessoa a estar num caminho melhor, mais leve, mais tranquilo e não passar por tanta ansiedade. Agora, dentro do meio cristão, você que já escreveu livro, você que já sabe atende tantos pastores, qual seria a sua sugestão de como a gente poderia estar melhorando a questão da psiquiatria, da saúde mental, implantando isso dentro de uma igreja? Pois é, assim, primeiro que eu acho que as igrejas, elas não devem ser assim, centros de tratamento de psiquiátricos e tudo, né? Às vezes, houveram iniciativas, assim, tanto no exterior quanto aqui, às vezes, de criar, assim, departamentos dentro das igrejas de saúde mental. Eu não acho isso legal. Eu acho que a gente tem que continuar sendo igreja, né? Onde pessoas leigas, onde pessoas comuns, onde pessoas simples, onde pessoas sem formação
mas pessoas amorosas, pessoas que têm uma escuta melhor, pessoas pacientes, elas são pontes de conexão para as pessoas. Então, o que eu sempre digo, a gente tem que ter um roteiro, né? Primeiro, assim, a gente tem as campanhas, eu tenho o Setembro Amarelo, tem todo ano, as igrejas fazem alguma coisa, mas eu acho que todo pastor deveria ter em suas comunidades um momento na agenda anual para separar um tempo para falar sobre saúde mental, né? A gente tem congresso para mulher, a gente tem congresso para criança, a gente tem congresso de avivamento, a gente tem congresso para tanta coisa. E eu acho que é muito importante tirar um fim de semana no mês onde a temática vai ser saúde mental. Quem aqui é pastor, líder, se fizer isso, vai se surpreender com a quantidade de testemunhos, com a quantidade de pessoas que às vezes estão ali frequentando a igreja e o pastor às vezes nem sabe do que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso é bem importante mesmo, ter uma agenda. Segundo, treinar pessoas, né? Existem igrejas hoje em pequenos grupos, em células, existem igrejas com ministérios, mas deve existir em cada comunidade um grupo de pessoas assim que elas... E sempre tem essas pessoas na igreja que gostam de ouvir, que gostam de acolher, que gostam de conversar. Onde essas pessoas que dão um alerta, olha, eu não estou bem, eu não estou bacana, eu não estou passando bem emocionalmente, que essas pessoas sejam direcionadas para esses irmãos, né? Eles não vão fazer terapia, eles não vão ser psiquiatras, mas o aconselhamento cristão bem feito, sem pressão, sem colocar culpa, trazendo a pessoa para um momento de acolhimento, tirando esses pesos de que ela está em pecado, de que ela está sem fé. Alguém que vai acompanhar, discipular, né? Algo que a gente perdeu um pouco aqui no nosso... Está todo mundo tão acelerado, né? Mas alguém ali que vai ouvir várias vezes, né? Você é psicólogo, você sabe. Não se cura nada ouvindo uma vez, né? Há os milagres, há as coisas fora da curva, mas, em geral, as coisas são curadas com confissões seriadas, né? Que a gente vai tendo. Então, quem é líder tem que ter uma equipe assim. Igual existem hospitais, equipes treinadas, igual existem escolas. Acho que a igreja é um ambiente muito importante para a sociedade, né? É um ambiente onde as pessoas, às vezes, o primeiro lugar onde elas vão gritar, onde elas vão pedir socorro, onde elas vão pedir ajuda, é a igreja. Então, imagina se a pessoa chega à igreja, ela encontra um ambiente onde todo mundo se diz perfeito, onde todo mundo é super-herói, onde todo mundo não tem crise, onde todo mundo está sempre bem, onde ninguém pensa em morrer, onde ninguém tem ansiedade. Ela fala, opa, não é para mim. Então, ela vai assim, sair fora. Ela vai sair fora, ela vai dizer assim, olha, aqui é um lugar que não é para mim, porque aqui é um lugar onde todo mundo só pode ficar aqui gente muito bem. E a gente está precisando exatamente o contrário, de uma liderança que cultive essa humanização, né? Que mostre que num mundo tão cheio de pressão como a gente está vivendo, um mundo tão cheio de dor, de que é possível, que o crente sofre, que a gente tem que expressar essas dores, que a gente tem que ter um ambiente de compartilhar, né? Então, acho que a gente tirar um pouco essa casca, né? Então, fica essa dica, acho que a gente tem que ter um momento para falar e treinar uma equipe. E aí, como é que você treina uma equipe? Eu duvido, Lorenzo, que tenha alguma igreja no Brasil hoje, talvez muito raro, que não tenha um psicólogo. Talvez um psiquiatra seja difícil, mas... Pô, tem aquela irmã da igreja que ela é uma psicóloga, tem aquela irmã que ela é uma terapeuta, ela é psicanalista. Ela senta com essa pessoa que às vezes está ali desejando servir o reino. Exato. E você às vezes está desperdiçando um grande talento. Senta com essa pessoa, põe ela para dar palestra, põe ela para conversar, para treinar as pessoas. Ou seja, tem recursos humanos dentro das igrejas, muitos. Mas eu vejo até na minha amostragem de amigos que são psicólogos e cristãos, eles não são aproveitados. Às vezes é difícil, né? Igual psiquiatras, não são tantos assim, médicos, psiquiatras que às vezes estão lá congregando e tudo. Mas psicólogos tem muitos já, né, formados. Então, a gente tem que conversar mais, né? A psicologia, a gente entender o que é do aconselhamento cristão, o que é da terapia, o que é do médico. Se a gente conseguir ajustar isso aí bem, a gente vai salvar um grande número de pessoas. Eu acho isso que você fala tão importante, porque essa setorização faz falta. Porque senão fica todo mundo no mesmo pacote. Não é. Sim, e até porque a gente, quando a gente une essas coisas, né, e aí é uma boa conversa. É interessante que hoje, alguns pacientes, gracinha, às vezes o pastor liga para mim, né? Olha, eu estou te encaminhando uma pessoa, ela não está bem aqui da igreja. Você vê assim, como que quando você trabalha em equipe, como que a coisa flui, como que a coisa gerencia. Mas aí o que? Normalmente é um pastor, ou que ele já passou por um problema, ou que ele teve alguém perto que passou um problema, né? Porque, infelizmente, até nos seminários teológicos, isso é pouco falado. Às vezes o líder ele sai muito preocupado em
É engraçado, né? A gente hoje tem muita preocupação em como orar para avivamento, como orar por cura. A gente tem muita preocupação sobre política, a gente tem muita preocupação sobre economia, mas o grande problema do nosso tempo, o grande desafio do nosso tempo não é a política, não é a economia, não é o avivamento em si. O grande desafio do nosso tempo, basta a gente prestar atenção, é a saúde psíquica das pessoas, né? A gente está vivendo um tempo emocionalmente nunca antes visto, né? Eu tenho 17 anos de prática clínica e eu posso afirmar, o que eu vi nesses últimos 2 anos foi uma coisa inimaginável. Então, assim, a igreja tem que se preparar para isso, né? E a gente não tem uma perspectiva de melhora, né? A sociedade, segundo Timóteo 3, diz que os homens serão arrogantes, jactanciosos, aborrecidos de Deus, amantes de si mesmo, caluniadores, irrepreensíveis, sem amor pela família, desobedientes aos pais. Ou seja, a Bíblia fala ali que à medida que o fim se aproximar, a sociedade vai piorar. Então, a gente tem que sair um pouco desse oba-oba e começar a jogar real, né? Começar a realmente entender o seguinte, ó, temos um desafio grande e a gente não pode simplesmente achar que isso não é um assunto da igreja, de que saúde mental é um assunto lá de fora, que aqui dentro da igreja não tem ninguém com problema, porque tem acontecido, infelizmente, suicídios dentro das igrejas, a gente tem perdido pastores por suicídio e muitas vezes, não estou dizendo, lógico, que o suicídio tem várias questões que são muito dinâmicas, né? Mas muitas vezes o que está faltando é mais educação mesmo dentro das comunidades, a gente falar mais. Por isso que é importante a gente estar aqui hoje. Não, né? tá. Falando muito sobre saúde mental. Mas é tão importante, tem que voltar mais vezes, a gente tem que falar mais. Agora, com relação a esses 2 anos, o pós-Covid, você viu alguma reação, vamos pensar assim, algo que tenha modificado talvez no cérebro ou nas reações químicas, em alguma coisa que você notou que aumentou o índice? A gente tem várias questões, né? Primeiro, assim, algumas pessoas perderam parentes, né? E o luto da pandemia foi um luto muito difícil, né? Muitas pessoas não tiveram direito ao velório, e tudo que simbolizou a pandemia, né? E parte também até de um sensacionalismo, às vezes, excessivo de algumas coisas também, né? Na própria, você ligar a televisão e o tempo inteiro você está ali sendo bombardeado por notícias ruins e eu sei que houve excessos, negligências de algumas coisas, mas também as pessoas passaram por um momento de terror muito grande, né? Psicológico. E infelizmente, os dados melhoraram, né? A gente pode dizer com certeza que a gente passou, né? A gente está no fim da pandemia e a gente já está recomeçando, dizer que o mundo já está vivendo, né? Europa, Estados Unidos, o Brasil, o mundo já está vivendo. Mas esse modo do medo, esse modo do terror não saiu da mente de muitas pessoas, né? É interessante que algumas pesquisas sobre mortalidade, sobre longevidade, elas mostram que fumar mata, que ser sedentário mata, que obesidade mata, mas a solidão, algumas pesquisas mostram que a solidão e o isolamento é a variável que mais reduz a expectativa de vida das pessoas. Então, a pandemia teve esse efeito catastrófico, né? De muitas pessoas se acostumarem com a solidão, de se acostumarem a ficar reclusas, de se acostumarem a não querer conectar umas com as outras, né? Engraçado que elas gostaram. E gostaram, né? Eu até coloquei outro dia no Instagram que teve gente que, eu tenho pacientes que às vezes você atende e fala assim, olha, são de adolescentes, que eu falo que os pais têm que ficar muito atentos. Eu falo, olha, eu amei a máscara, porque a máscara não preciso sorrir, eu não preciso de mostrar minhas feições, né? A máscara eu consigo esconder as minhas expressões faciais. Então, você vê assim, que é um sintoma, né? Como as pessoas... eu tive vários casos, falando, olha, eu amei esse período, que para mim não mudou nada. Ou seja, a gente escutou isso, olha, não mudou nada a pandemia, eu já não gostava de sair, eu já não gostava de ver gente. E a fé, né? Tem gente que acredita, a fé, ela é a comunhão, a fé é a conexão, né? Não existe cristianismo sem corpo, sem conexão, sem igreja, sem relacionamento, né? E a ciência mostra isso, não existe saúde mental sem relacionamento, sem vida comunitária, sem conectar com as outras pessoas, né? Então, eu acho assim, tem várias variáveis da pandemia, a questão econômica e social que pesou muito, né? Muito para um país igual o nosso. Ainda acho até que
que dentro do cenário que a gente está vivendo, Deus tem até abençoado muito, né? Porque eu imaginava até que a gente teria um caos muito maior. Mas mais do que só a questão econômica, tem muita gente que está até com condições financeiras razoáveis, que até tem aí, está vivendo, mas assim, esse terror, essa impregnação de uma cultura do medo, de não conectar com as pessoas, elas estão ainda no modo da pandemia, né? Elas não entenderam que a vida continua, que a vida tem que seguir em frente, que a gente tem que planejar, que tem um tempo pela frente, que nós temos que realmente não passar esse terror para frente, não passar esse medo até para os filhos, né? Quando as crianças e adolescentes a gente tem atendido, que eles estão com pânico, estão com medo, e criança não inventa sintoma, né? Ela vê dos pais, ela pega do ambiente familiar. Então, muitos pais que estão naquele modo ansioso, naquele modo, e as crianças vão observando, elas vão pegando aqueles comportamentos, né? Então, é muito importante cuidar, né? Buscar ajuda. Agora, deixa um recado para todo mundo que está te assistindo, para todos os seus pacientes, para todas as pessoas que gostam de você, sobre o que você falaria para essas pessoas a respeito do dia a dia, da fé e da saúde mental. Pois é, eu acho que a gente, eu sempre falo muito, até o livro novo, né, que eu escrevi, o último, Excelente. A Procura da Felicidade, e eu estava pensando muito o livro eu escrevi ele mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, mas naquele fim da pandemia, né, e eu fiquei pensando muito sobre isso. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que não tem nada rápido, né? A gente vive uma cultura das coisas aceleradas, das coisas rápidas, de que tem um guru, tem alguém com o pulo do gato. A melhora da saúde física, mental e até a vida espiritual, ela é uma caminhada de longo prazo, né? Acho bacana quando o Paulo fala de correr para o alvo, as analogias que ele usa não são de algo prossiga para o alvo, né? É uma ideia de sequência. Então, quem quer ter saúde mental, saúde física, tem que ter disciplina, né? E disciplinas físicas, mentais e espirituais, né? Não falo só de remédios. A gente tem que reduzir o nosso estresse. A gente vive numa sociedade com muito estresse, com muito sobrecarga, com muito burnout, com muito esgotamento, né? Então, a gente tem que reduzir esse ritmo. Trabalhar menos, se possível, né? Dormir melhor, alimentar melhor, né? Várias pesquisas mostram que quem alimenta melhor tem menos depressão, menos ansiedade, fazer exercícios físicos. Hoje se fala tanto em meditação, né? Mas quantos cristãos não têm disciplina espiritual de oração, que é a disciplina espiritual mais importante, mais simples, né? Então, e já querem pular. Eles já querem pular para uma revelação, para um profeta que vai colocar a mão. Todo mundo quer um mágico que realmente... Mas não é assim, né? A construção da vida, né? Como um todo, ela vai envolver processos de longo prazo. Então, acho que quem está escutando a gente primeiro tem que desconstruir isso. Saúde mental vem com o tempo, saúde mental vem com o aprendizado, com tribulações que nos amadurecem, com sofrimentos que nos fazem crescer, com confissão de dores, com confissão de pecados, né? E com disciplinas cristãs, né? Com a solitude, com o silêncio, com a oração, com a meditação bíblica, com coisas que não são nada revolucionárias, não são nada extraordinárias. São coisas simples que os nossos antepassados, nossos avós cristãos fizeram com tanta maestria e venceram a vida. E que nós hoje, na sociedade do excesso de informação, nós lemos livros sobre oração, mas não oramos. Nós lemos livros sobre evangelismo, mas não evangelizamos. Nós lemos livros sobre alimentação saudável, mas nós não alimentamos de maneira saudável. Então, é praticar um pouquinho cada dia que a gente consegue vencer isso, né? Eu fico muito feliz de escutar isso, porque às vezes a gente se sente até um ET, porque a gente tem essa percepção. Então, eu falo assim, meu Deus, como que a gente vai fazer se o outro não está vendo o caos que está acontecendo e ele não busca uma solução? E às vezes você vê na internet, todo mundo está bonito, todo mundo parece que é rico, todo mundo tem um casamento bom, todo mundo, você olha lá no Instagram, ninguém posta os BOs, né? Então fica parecendo assim que você que não está bem, você é um estranho no ninho, né? E não é assim, né? Eu posso dizer que quem acha que está muito bem tem um problema, porque assim, o mundo está complicado, né? A gente está vivendo numa temperatura de muita pressão emocional, espiritual, física. A gente não está vivendo um tempo normal, a gente está vivendo um tempo totalmente fora da curva. A gente está no fim de uma pandemia, a gente está passando por uma guerra que trouxe uma inflação global. Nós, cristãos, acreditamos que espiritualmente, né, eu acredito que a gente está vivendo um tempo muito difícil, né?
Então, assim, imagina a gente passar por tudo isso e achar que a gente vai simplesmente dizer assim, está tudo bem, ou que eu vou dizer para o caos está tudo ótimo. Não é negando a realidade, né? Mas é sendo gente no meio da realidade, é ser humano no meio da realidade, né? Sem querer dar passos maiores em cima da realidade, paciência, né? Disciplinas, respira, né? Desacelera, desconecta um pouco, né? Volta para o básico, volta para o simples, né? Volta para dentro do quarto. Acho que a gente tem que sair um pouco dessa neurose, desliga a televisão, né? Faz um pouquinho as coisas e tira esse excesso de informação. Porque as pessoas ficam vendo jornal o dia inteiro, notícias ruins. De informação. Até o cristão, né? Eu tenho atendido muito, Lourença, muitos pacientes eles ficam no YouTube o dia inteiro, só vendo vídeo de apocalipse, de caos, de guerra não sei aonde, aí tem aquelas profetadas, mulher prevê o fim do mundo para não sei o quê, vai vir uma nova pandemia, vai morrer tantos milhões de pessoas. As pessoas ficam o dia inteiro vendo vídeos catastróficos. Elas não conseguem mais simplesmente ler a Escritura e falar, olha, eu confio no Senhor, se eu morrer, eu estou no céu, se eu estou vivo, eu estou com Cristo, né? Então, as pessoas ficam alimentando, até o crente, em vez dele alimentar uma fé equilibrada, ele fica remoendo informações que criam um verdadeiro terror escatológico. Eu vejo as pessoas pensando à volta de Jesus com medo. O Apocalipse é um livro da vitória, é um livro onde a igreja reina, onde a Nova Jerusalém desce, onde Deus enxuga dos olhos toda lágrima. As pessoas estão com medo, né? Estão com medo do fim, elas estão com medo do futuro. É muito cristão sem esperança. Então, a gente tem que remodelar essa fé, né? A gente tem que, não é negar o que vai vir, não é, né, ficar ali achando que não vai acontecer, não é isso, mas a gente basta o dia o próprio mal, né? Basta o dia a própria dor, a gente não consegue, a gente não vai mudar o curso das coisas com a nossa neurose, né? Então vai piorar. A gente vai piorar. Então, tem que esse equilíbrio é muito importante. Gente, Ismael, eu estou tão feliz de ter conversado com vocês. Eu também estou feliz de estar aqui. Acho até que a gente pode fazer uns outros encontros mesmo. Mas é muito importante, né, Lourença? Quem está assistindo, a gente lê, né? Busca informação, né? Porque aqui é muito corrido, é muito rápido. Mas quem assistiu, às vezes, ficou curioso, ficou interessado. Olha, vai ler, vai estudar, né? Tem tanta coisa boa para aprender sobre saúde mental. E eu acho que a gente tem um espaço, né? Muitas pessoas que estão assistindo a gente ficam pensando como que eu posso ser útil para Deus, né? Aí tá aí uma dica, né? Você pode ser útil para Deus ouvindo pessoas, né? Compartilhando histórias com as pessoas, isso vai ser muito bom. Então eu fico feliz de ter espaço para comentar sobre isso. Depois quem quiser, né, também assistir mais informações, tem lá o canal no YouTube, né, e Instagram, que as pessoas conseguem. Pois é, mas eu queria que você deixasse o seu Instagram, YouTube, tudo. Vou deixar, porque quem quiser assistir depois, se você jogar Psiquiatria e Fé Cristã no YouTube, você acha o canal. E o Instagram é ismael.sobrinho. Eu compartilho muitas coisas lá, não só sobre saúde mental, mas sobre algumas coisas do dia a dia. Eu amo. Que a gente tem que compartilhar. Mas tem muitos canais, tem muitas informações, tem muita gente produzindo, tem muita coisa boa, né? Só não fique parado no conhecimento, né? Assista, vai lendo, vai comprando livros, vai investindo, não só na sua saúde mental para si, mas para ajudar outras pessoas. Que alegria. Agora, você podia aproveitar a gente mandar um beijo para Simone, para os meninos, porque você tem uma família linda. E eu falo que isso tudo vem através do equilíbrio. Senhora, mandar um beijo para Simone. Sou casado com a Simone. Tem 3 filhos, mandar um beijo para Simone, um beijo para o Tiago, um beijo para a Laura, um beijo para a Aninha. Papai está com saudade, né? E elas vão assistir aí, e elas vão chegar em casa daqui a pouco e vão dar um beijinho em todo mundo. Então, um beijo para vocês. Mousse de maracujá e leite em pó. Que delícia. Mas antes, a gente vai rodar a vinheta. Que alegria. Hoje eu tô com a Selma Rocha, mais conhecida como Selminha, maquiadora aqui da TV, super amiga. É uma benção. É uma benção. Obrigada, é um prazer estar aqui. Porque a gente fica junto nos bastidores e agora. Agora na culinária. A culinária. E eu sei que você vai arrasar com essa receita. Vamos ver. Não, eu tenho certeza. É uma receita assim, fácil, prático e gostoso. Então, vamos lá. Rapidinho. Pode começar? Claro. É um mousse de maracujá e
é fácil de fazer, qualquer pessoa faz. Esse é o tipo de receita que eu gosto. É fácil. Então, se chega alguém assim rapidinho em casa, não tem nada para fazer, faz um mousse de maracujá. É aquela coisa, quando chega uma visita, você não sabe o que você vai fazer, mousse de maracujá. Eles vão colocar água, um copo de água, tem que ser gelada. Água gelada, aí eu até coloquei um pouquinho de gelo, porque aqui depois não esquenta, né? Mas aí Olha. Água gelada e leite em pó. Nós vamos colocar 2 xícaras de leite em pó. Porque o mousse de maracujá, às vezes a pessoa faz com leite condensado. Aí fica muito doce e tal, né? E desse jeito aqui, ele fica cremoso, fica bom e não leva leite condensado. Ó. Então, 2 xícaras de leite em pó, Tá, 1 xícara de água gelada, tem que ser gelada. Leite em pó e um pacotinho de suco de maracujá. É aquele em pó? É em pó, aquele em pó. Aí você vai colocar um pacotinho de suco de maracujá e nós vamos bater primeiro. Então tá. Aí aqui vai fazer um barulhinho. Aí vamos bater tudo. Gente, aí já pegou Muito a consistência, rápido. tá vendo? Aqui. Quer ver? Olha. Olha, doutor Ismael. rápido, facinho vou me de comprometer a fazer. Preso. Esse você faz, eu faço também. Tá vendo? Não, mas eu faço questão. Inclusive, vai quando fazer eu for na sua também. casa a próxima vez, eu quero essa receita da Selma, feita por você e pelo Rodrigo. Vou deixar o Rodrigo fazer, porque eu acho que essa ele consegue fazer. O Dia dos Pais é uma ótima opção, né? Faz o Rodrigo no Dia dos Pais. Ué, então, Rapidinho. recado, Rodrigo, vai pra cozinha. Aí fica nessa consistência bem grossa, tá vendo? Aí a gente vai pôr o creme de leite de caixinha. Aí quebra um pouquinho Do doce. do doce, né? Aí Gente, essa receita aqui é a minha cara. Só misturar agora. Selminha, você tem várias. Tá vendo que ele fica bem grosso? Uma textura bem... Bem grosso, bem consistente. E na hora que você coloca na geladeira, é rapidinho para gelar, porque já tá bem consistente. Quantos minutos, mais ou menos? Na geladeira? Uns 10, 20 minutos. Assim, o tanto que você vai fazer no almoço, fazendo ali já tá pronto. Enquanto tá fazendo no almoço, você tá gelando, e ele, mais gelado, ele fica mais gostoso. Então, enquanto você vai bater aí, a gente vai chamar a receita. Prontinho. Aqui, não perde a consistência. Nossa, perfeito. Aí, agora aqui já ficou mais molinho, mas ele na geladeira, ele fica durinho. Gente, agora é só colocar na vasilha. E tem também a calda a calda não, o maracujá, né? A polpa do maracujá, a gente vai colocar por cima. Aí vamos despejar. Olha a consistência. nossa, que show. Fica. Deixa eu pôr mais aqui. Rapar, né? Para poder. Lógico. Não pode desperdiçar nada. Eu sou aquela que eu gosto de pegar um fundo do liquidificador, fazer tudo. Não desperdiça nada. E rende, tá vendo? Aí você pode dobrar a receita. Se você quiser fazer mais, pode dobrar a quantidade. Outra coisa também, que essa receita aqui, você pode fazer também com morango. Olha, aí Só você trocar. troca o suco. Troca o suco e você vem com a calda. Pega o morango, faz uma calda com açúcar, né? Ou adoçante, faz aquela calda e deixa esfriar. E depois, na hora que gelar, você põe por cima e põe na geladeira com morango. E abacaxi também, pode fazer com abacaxi, é a mesma coisa. Então, ó, a gente tem maracujá. Maracujá,
morango. E abacaxi. Abacaxi e limão. O limão você faz também com limão, o limão fica mais consistente ainda. E depois você vem com as raspinhas de limão e põe por cima. Nossa, fica uma delícia. Você é uma grande maquiadora, mas você arrasa na cozinha, você arrasa. Eu gosto de cozinhar, gosto muito de cozinhar. Agora tem a calda, a gente põe a calda por cima. Vou pegar aqui? Claro. Bom. Aí você vem com... É a polpa, né? Você pode fazer a calda com açúcar, mas aqui a polpa fica muito bom. Só a polpa aqui por cima, com maracujá. E já tá pronto. E já tá pronto aí, ó. Quantos minutos? Não demorou nada. É só bater. Ismael já deve estar salivando, eu já tô indo. No nível de estresse que a gente tá vivendo, vai ficar calminho, vai ficar calminho. Nós dois aqui. Aí, ó. Olha que delícia. Aí você fica Ficou calminho. espetáculo. Tá vendo? E pronto aqui. É só servir agora. Então, vou para a parte melhor que tem. Nós vamos servir. Mas antes eu queria falar uma coisa. O nosso pastor Márcio Valadão celebrou no dia 7 de agosto um culto em ação de graças pelos 50 anos à frente da Igreja Batista da Lagoinha. A homenagem contou com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos ver como foi esse dia? Olhos atentos. Olhando para o púlpito, onde há tanto tempo tem sido o lugar onde ele cumpre uma missão. O sentimento presente não é diferente daquele que há décadas está fincado no coração de um servo fiel. Gratidão ao Senhor. Afinal, são 50 anos de ministério do nosso pastor Márcio. Mas o momento não é só dele, é da igreja, é de todos nós. A vida do pastor Márcio foi usada e tem sido usada para abençoar várias vidas. Nós, quando nos convertemos aqui em Lagoinha, fomos inundados com a palavra de Deus através da vida dele. E a gente veio hoje justamente por isso no nosso coração. A gente ama a vida do pastor Márcio, da família Valadão e da Igreja Batista da Lagoinha. Somos Lagoinha. O sentimento é de gratidão, né? Um homem de Deus. Exemplo. Um instrumento de Deus para trazer um refrigério com as palavras que ele usa, nas pregações, e assim, eu acho que tem a aprender muito com ele ainda, a ter mais paciência com os outros, a saber perdoar, e é um grande exemplo. Autoridades do estado de Minas Gerais e do Brasil estiveram presentes para celebrar a data tão especial. Michele, um tempo de festa, né? Porque não são 50 dias, são 50 anos de ministério do pastor Márcio. É verdade, 50 anos de um homem abençoado, um homem simples, com coração puro, um homem que deixa um legado, né? Não só para a igreja, mas para Belo Horizonte, por onde ele passou. Então tenho muita admiração por ele e eu quero deixar um versículo para ele, número 6, 24 ao 26. Pastor Márcio, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a verdadeira paz. Eu te amo muito em Cristo Jesus. Continue sendo assim essa pessoa maravilhosa que o senhor é. A família e os amigos, tão importantes na caminhada do pastor Márcio, claro, não poderiam ficar de fora. Eu vejo ele como alguém aqui na terra que escolheu amar a Deus acima de todas as coisas, e a gente vê o amor nele, no sorriso, nas ações, no coração. Então é amor. Eu olho o papai assim, eu vejo tantas vitórias que ele passou, tantas batalhas, né? Cara, passa um filme assim, ele sempre crendo, sempre cheio do Espírito Santo, né? Feliz. É muito emocionante. Hoje é um dia muito marcante, né? Ele merece todo o reconhecimento e a vida da gente é feita de memoriais. E então a gente tem que parar para celebrar a vida, e eu estou muito grata ao Senhor de poder estar aqui. Vem cá, quem é mais fã do pastor Márcio aí? Lógico, sou eu. Eu sou mais fã e mais filho também. O presidente do fã-clube dele sou eu. Eu sei que eu sou o que mais respeito e amo a vida do pastor Márcio. O pastor Márcio é uma esperança para nós que somos jovens, de poder olhar e falar, cara, tá vendo? Dá para construir uma família, dá para construir um ministério debaixo de honra, de respeito. Tudo que ele construiu bate com o que ele está fazendo hoje.
né? E ainda vai fazer, porque eu acho ele novo. Eu acho que ele ainda tem muito para dar. Ele disse que quer viver até 100 anos. Então, nós queremos mais 50 anos. Nosso coração está muito feliz, exultante, por Deus ter dado vida, saúde, firmeza, perseverança e sempre dentro dessa tecla, Deus. É um pai que o Senhor me deu e eu só posso dizer que Deus dê muitos anos de vida para ele, porque ele é muito especial. Eternamente grata ao Senhor pela vida do pastor Márcio, pelo que ele representa na minha vida, pela cura de Deus que ele representa em mim. Gratidão, meu pastor, pelo seu cuidado na minha vida como ovelha, de mais de 148 mil ovelhas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Deus tem sido muito fiel com ele, eu espero que sejam mais 50, mais 100. Igual as meninas falaram, a unção está sobre ele. Deus é com ele, cara. E a gente fica feliz por ser ovelha dele. Ufa, são tantas pessoas que admiram o pastor Márcio, né? E ele? O que ele tem a dizer sobre isso tudo? A dica eu já dei lá no início da matéria. Vocês lembram? Cada dia é um presente de Deus. E se eu cheguei aqui 50 anos só em uma igreja, é só pela misericórdia dele. Não é razão apenas de talento, nada disso. É a bondade dele. Porque nós só temos um dia para ser vivido de cada vez, não é? Então temos que viver um dia de modo muito intenso, experimentando o favor do Pai. E é uma honra muito grande, sabe? Receber irmãos assim, tão maravilhosos. E é muito carinho. É só gratidão. Gente, vocês viram que VT maravilhoso. Eu estava lá, eu tive a honra de estar presente na Igreja Batista da Lagoinha, ao lado do pastor Márcio e do nosso presidente. Foi uma bênção, um momento único que com certeza vai ficar gravado na nossa memória e no nosso coração. Agora, voltando com o nosso convidado, psiquiatra Ismael Sobrinho, a gente vai, antes de experimentar essa receita maravilhosa da Selminha. Selminha, muito obrigada por tudo. É um prazer. Mas deixa também o seu Instagram. Pois é. Além de maquiadora, né, eu também faço artesanato, crochê. Então, eu vou deixar meu Instagram, Selma Rocha Arte em Crochê. Então, vocês me seguem lá, eu faço tudo de crochê. Cada pano de prato maravilhoso. Pano de prato, amigurumi, várias coisas. Só seguir lá no Instagram e me acompanhar lá que vocês vão ver. Obrigada por tudo. Nada. A gente já vai experimentar a receita, mas antes eu queria convidar você para orar pelo nosso alimento e por esse dia. E orar pelas pessoas que estão assistindo Amém. a gente, que às vezes escutaram o que a gente falou e estão passando por uma crise emocional, né? Não estão bem. Então vamos orar rapidinho também. Pai, que o Senhor venha usar esse programa para alcançar os corações, que pessoas que assistiram, que estão passando por uma luta, por uma crise, que elas possam ser visitadas pelo Seu Espírito. Que o Senhor as abençoe. Nós não sabemos o poder, ó Deus e Pai, de um programa, mas nós sabemos o poder que há no Seu nome e na Sua palavra. Por isso oramos para que o Senhor traga esperança e venha, ó Deus e Pai, trazer uma palavra de fé àqueles que nos assistiram hoje. Nós abençoamos esse alimento, a Selma que o fez, e agradecemos o Senhor por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá, agora vamos experimentar. Vamos comer. Não, ó, um brinde. Amém. Amém. Vou colocar aqui, vou levar para casa. Com certeza. Perfeito. O Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.